amado Mestre Jesus, nesse momento em que vamos iniciar o nosso estudo, queremos te agradecer pela oportunidade de estudarmos o teu Santo Evangelho, teu Evangelho de amor, de paz, de luz para todos aqueles que o buscam. Queremos te agradecer pelo seu carinho, pelo seu amparo, pelo seu amor, pela sua mão amiga a nos conduzir na estrada que leva até o Pai. Obrigada, Mestre querido, por tudo, por nos acompanhar, por nos orientar, nos conduzir ao caminho do bem. Com muita paz, muita luz para todos os nossos irmãos em humanidade, queremos te agradecer. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E agora nós vamos assistir a um vídeo e logo depois o resgate desse vídeo. Então, crianças, vocês acabaram de assistir o vídeo O Casaco. Linda atitude desse menino, vocês não concordam? Nesse vídeo, nos mostra algo de muito importante que devemos praticar. Praticar com boa vontade, com amor, com respeito. E é sobre isso a nossa conversa de agora. Mas primeiro eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Qual é o maior mandamento de Jesus? Qual foi o maior mandamento que o Mestre nos ensinou? Bom, acertou quem disse: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E como é que nós podemos demonstrar esse amor? É através da caridade. A caridade, o que é? Caridade é o amor em ação. Ela está ao alcance de todos, independente da crença, da condição financeira, da posição social. E tanto adultos quanto crianças podem ser caridosos. Vocês sabiam? Então, nós podemos começar a praticar a caridade dentro do nosso próprio lar. A começar daí.
junto aos nossos familiares, através de pequenos gestos. Sabe quais? Olha, por exemplo, usar as palavrinhas mágicas, aquelas que a gente aprende, né? Desde pequenininho. Boa noite, boa tarde, com licença, desculpa, por favor, obrigada. Também oferecer-se para ajudar nas tarefas de casa, para buscar um copo de água para o seu irmão. É muito importante praticar a caridade com desprendimento e humildade. Mas vamos ver como podemos demonstrar esse amor ao próximo. Bom, amar ao próximo é fazer para ele todo o bem ao nosso alcance. E isso chama-se caridade. Precisamos compreender que podemos praticar a caridade em diversas situações, pelas quais passamos em nosso dia a dia. Sabem como? Através de um abraço, de uma palavra amiga, da paciência, da alegria, da tolerância, de um gesto fraterno, do respeito para com o próximo e também do companheirismo. Se você pratica uma só dessas virtudes em seu dia a dia, você já está exercendo a caridade. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho e os ensinos dos espíritos superiores, nos instrui assim: fora da caridade não há salvação. Caridade é uma qualidade moral, vocês sabiam? Essa caridade, essa virtude, essa qualidade moral consiste em ajudar ao nosso próximo, sem esperar recompensa. De acordo com o nosso Mestre Jesus, o verdadeiro sentido da palavra caridade significa benevolência para com todos, indulgência ou tolerância, para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Entendendo que não só nós fazemos caridade para o outro, como o outro faz caridade para conosco. Aqui já foi citado vários exemplos. Às vezes o outro faz algo de muito legal para a gente, faz uma caridade e a gente nem percebe. É na caridade que nós devemos procurar, sabe o quê? A paz para o nosso coração, para as nossas vidas. O contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. A caridade é o pleno cumprimento da lei de Deus. Vocês lembram que no vídeo que nós assistimos, o casaco, o menino ajudava a sua mãe nos afazeres de casa. Lembra que ele estava ali quebrando, cortando, martelando, cortando com, esqueci o nome daquilo, aquela madeira. Quando ele acabou, ele foi lá falar com a sua mãe, que sendo costureira, fez-lhe um casaco. E aí ele saiu para brincar. E nisso que ele estava brincando, quando ele passa correndo, ele vê um menino sozinho, sem casaco, com frio. E aí ele doou esse casaco. No vídeo não mostra, mas nós sabemos que isso aconteceu, E aí ele chega em casa, triste, Mas a mãe percebeu, pela atitude dele, pelo olhar dele, que ele fez alguma coisa de bom com aquele casaco naqueles dias tão frios. Isso é a caridade mais pura que existe, sem interesse, sem ostentação, simplesmente pelo sentimento de amor, de respeito ao próximo, de caridade. Agora, nós vamos continuar com a reunião pública.
sonho que insiste em se tornar real, mas precisa ser vivido em cada coração. Há um plano que inspira nosso caminhar, mas precisa ter sentido além de direção. Caridade, há um gesto que não pode mais ficar guardado, uma ação que precisa tudo transformar. Há em cada alma tanta forma de carinho, vamos juntos construir o que será. Fraternidade. O agora pode nos unir e depois ele virá de novo. Só o amor pode nos revelar tudo o que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar tudo o que o mundo precisa ter. Chama que aquece cada um de nós, mesmo quando a distância finge separar. Uma chuva de esperança molha nossas vidas, pretende ensinar que o seu verbo é esperança. Há uma brisa espalhando todas as sementes e trazendo a sensação de um novo amanhecer. Nossa terra já precede toda a eternidade e espera preparada nosso proceder. Felicidade. O agora pode nos unir e depois ele virá de novo. Pode nos revelar tudo o que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar tudo que o mundo precisa. Só o amor pode nos revelar tudo o que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar tudo que o mundo precisa ter, precisa ter, precisa ter. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa, e é um enorme prazer estar aqui com vocês. Reforçando os avisos dados anteriormente nesta transmissão, informamos que a Casa de Miguel agora tem, além das reuniões públicas no formato presencial, uma reunião pública no formato online, que é a nossa reunião das noites de sexta-feira, às 20 horas. Todas as informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo na descrição desse vídeo, com o título Avisos do 100 agosto de 2023. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas como também
de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o Jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos nossos cursos doutrinários desenvolvidos pela casa. Tenho a certeza de que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. Tenha a certeza de que o estudo é uma ferramenta maravilhosa para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento de um tema para o qual devemos ter uma atenção muito especial, pois fala sobre um dos nossos maiores problemas e o contraponto para que possamos melhorar. Falaremos hoje sobre o orgulho e a humildade. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será a nossa companheira Sandra Pragana. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação de hoje. Não se esqueçam de darem um like. É muito importante para todos nós. Estejamos com Deus e boa reflexão a todos. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Consegues ir? Vinde a mim. Jesus, Mateus, capítulo 11, versículo 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem um regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecerá de valores imperecíveis, e a sombra dos seus ensinamentos celestes
seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Pai amado, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para podermos agradecer por tudo que nos tem concedido. Que na reunião de hoje possamos estar com os nossos corações e mentes abertas para acolher as boas vibrações e absorver o conteúdo das lições. Amigos espirituais que aqui se encontram conosco, nos ajudem a melhor compreender o que for dito hoje e que as bênçãos aqui derramadas possam nos trazer o conforto e o refrigério que necessitamos. Que a reunião de hoje possa transcorrer em harmonia e que os trabalhos possam ser executados na sua plenitude. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade e pedimos a bênção para darmos por iniciada a reunião de hoje. Boa noite a todos. Com muita alegria estar aqui na reunião pública de sexta-feira. Eu me chamo Sandra Pragana, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Hoje nós vamos falar do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nas instruções dos espíritos sobre o orgulho e a humildade. São dois textos, um de Lacordaire e o outro de Adolfo, o bispo de Argel. São belíssimos textos. Então nós vamos, em cima dos textos, tirar, grandes reflexões. Então vamos aos textos. Vamos então ao primeiro texto de Lacordaire. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos proporciona em poder ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar minha palavra compreensível, e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis em provação e procurais a luz. Que a vontade de Deus me ajude para fazê-la resplandecer aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são poucos seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Não, pois a humildade iguala os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se vestisses uma roupa para ocultar as deformidades de vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e colocou acima de todos
os profetas. Aqui vamos fazer uma paradinha aqui. Então, aqui logo no início, né, que ele nos faz, né, ele nos diz assim: que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Então, ele já mostra que é um espírito que veio realmente mostrar para a gente, só através da sua simplicidade, de suas palavras, tratando a gente de igualdade, meus queridos amigos. Mostra que é um espírito superior, que não podemos esquecer, né, que em tempos, Deus sempre envia os seus missionários, né, aqueles espíritos superiores, né, que vêm aqui na Terra para ser exemplo e vêm nos mostrar como devemos seguir esse caminho. E Jesus, como sabemos, foi o nosso maior exemplo de humildade, né? Ele nos mostrou durante toda a sua trajetória aqui como ele ensinava, né? Como ele colocava as palavras, como ele recebia as pessoas. Todo o seu caminhar, durante todo esse período que ele teve aqui, foi só de exemplo de humildade. Então, agora, né, ele traz esses missionários para nos auxiliar, para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Como ele nos falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que verdade é essa, né? É a verdade que somos espíritos imortais. Estamos aqui com o propósito de a gente crescer, amadurecer, evoluir como espírito, para alcançarmos essa felicidade. Mas precisamos nos lapidar, né? Precisamos ainda tirar dentro de nós muitos ainda equívocos que trazemos, ainda muito enraizados dentro de nós. Como ele disse aqui, né? Ele fala, né? A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Quer dizer, tivemos exemplos, né? O primeiro foi de Jesus e de muitos outros que vêm constantemente, né? Em períodos nos mostrar, e no entanto a gente não passa às vezes despercebido por nós, pela nossa própria ignorância, mas que está aí. E a gente percebe, a gente até gosta como exemplo, mas e nós? Trabalhamos isso dentro de nós? Nos esforçamos para colocar no nosso dia a dia, como tratar os nossos irmãos? Então, é muito importante que a gente observe isso. Ele está mostrando para a gente a importância, porque a humildade, ela é a base para que a gente possa cultivar as outras virtudes. Sem a humildade, como é que nós vamos fazer isso? Cultivar as outras virtudes. Porque o orgulho, ele faz com que a gente se acha, né, que somos melhores do que as pessoas. E aqui, até aqui embaixo ele fala para nós, né? Ele diz: será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Ele falou: não, pois a humildade iguala aos homens. Mostra-lhes que são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Então, olha aí. Então, é que nós temos que prestar atenção. E ele fala aqui no finalzinho, ele fala: lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e colocou acima de todos os profetas. Então, que nós esquecemos, né, de cada passo que Jesus deu no seu caminhar, quando esteve aqui, que foi o maior exemplo de humildade. Então, que tomamos isso como uma meta para que possamos atingir aquilo que o mais que a gente procura é ser feliz. Dando continuidade ao texto. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas a seu mérito, e que sua origem é mais pura do que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido por direito, e quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ridícula cegueira! Deus vos distingue pelo corpo? Acaso o do pobre não é igual ao do rico? O Criador fez duas espécies de homens.
Tudo o que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. Rico, enquanto tu dormes sob tetos dourados, ao abrigo do frio, não pensas em milhares de irmãos teus, iguais a ti, estirados na sarjeta? Não é teu irmão, teu semelhante, o infeliz que passa fome? Sei que com essas palavras teu orgulho se revolta. Concordarás em lhes dar uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. O que dirás tu? Eu, descendente de sangue nobre, poderoso da terra, serei igual a este miserável que se veste de trapos? Ilusória vaidade de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não se parecem em nada, mas se ambos ficassem sem elas, que diferença haveria entre vós? Há nobreza de sangue, dirás tu, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre senhor e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também já não foste um miserável e infeliz como ele, que não pediste esmola, que não a pedirás um dia àquele mesmo que desprezas hoje? Não acabam para ti as tuas riquezas que imaginavas eternas, como o corpo envoltório perecível de teu espírito? Volta-te humildemente para ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo e sobre o que faz a superioridade e a inferioridade no outro. Pensa que a morte virá para ti como para todos, que os títulos não te pouparão a ela, que pode te atingir amanhã, hoje ou daqui a uma hora. E se te fechas no teu orgulho, então eu te lastimo, pois serás digno de piedade. Orgulhoso, que foste tu antes de ser nobre e poderoso? Talvez estivesses mais baixo que o último de teus criados. Curva a fronte orgulhosa que Deus pode rebaixar no momento em que as elevas mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos possuem a mesma origem e todos os corpos são moldados da mesma massa. Nem títulos e nem nomes os mudam em nada. Eles irão para o túmulo e não vos garante a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade, sim, são títulos de nobreza. Vou dar uma paradinha aqui. Então, fica bem definido, né? Que o que distingue, né, um dos outros são as qualidades morais. Todos os espíritos possuem a mesma origem, né? Fomos criados simples e ignorantes. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, que diz assim para nós. Diz assim, Kardec pergunta, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E os espíritos responderam, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um uma missão com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. A felicidade eterna e pura é para os que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos ao passar pelas provas que a lei divina lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa ao objetivo que lhes é destinado. Outros somente as suportam
com lamentação e, por causa dessa falta, permanece mais tempo afastado da perfeição e da felicidade prometida. Então, como diz aqui no Livro dos Espíritos, né, fomos criados, né, simples. Somos todos nós simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento, como ele nos diz ali. Todos os espíritos têm o quê? O mesmo início, mas o que vai realmente distinguir é a superioridade da nossa moralidade. Isso que vai dar ao espírito, essa moral que ele consegue através das suas vivências, das suas experiências, ele vai aprendendo e vai se moldando, né? Não é os títulos, a riqueza, o poder, até mesmo o conhecimento. Essas ferramentas, né, o poder, o dinheiro, são o quê? São ferramentas de aprimoramento desse espírito. Mas o que distingue são o quê? As qualidades morais. Precisamos estar o quê? Buscando nos desenvolver a nossa moral, que é a verdadeira riqueza. Então, continuando o texto. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, estão com frio e com fome, e vais curvada sobre o peso de tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti. Quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que confiam em Deus, Ele dá o reino dos céus. Vamos fazer uma paradinha aqui para fazer um comentário desse trechinho aqui. Aqui está falando então de um caso, né, de uma mãe que veio com uma prova, né, de passar muitas dificuldades, muita necessidade material, e ele, né, inspira a essa pessoa, a mulher, né, de ter resignação, de ter aquele sentimento que isso vai passar, como tudo passa, né? Quando temos, né, a consciência da vida futura. Sabemos que essas situações que nós passamos, né, dessas dificuldades, né, o sofrimento, fazem parte, né, das nossas necessidades para nos aprimorar. Então, o que ele fala ali para ela, mostrando, né, que ela tenha coragem, força para prosseguir, e diz, né, que o reino não é desse mundo. Então, como ela tem essa consciência da vida futura, ela vai tendo resignação e não sofre tanto, porque ela sabe que essa dificuldade vai passar. Mas ela sabendo passar, né, por essa situação, as coisas vão ser muito melhores lá na frente, a qual essa luz ela procura, ela vai encontrar no fundo desse túnel, né? Então, como ele fala, né, para ela, né, está dando o quê? Essa coragem para essa força, para ela prosseguir com essa resignação, ela só tem o quê? A ganhar, porque provou que ela já tem conhecimento, né, dessas situações, são necessárias para aprimorar certas ainda dificuldade que ela já trazia, e aquilo ali vai trazer muitas experiências e vai aprimorando os sentimentos, né, do seu interior, daquilo que, como ela está recebendo essa situação que ela está passando. Então, com muita resignação, ele percebe o seu nobre conhecimento da vida espiritual, que ela sabe que esse período vai passar. Então, que ela tenha força e coragem. Muito legal, né? Então, que nós, né, tenhamos isso como um exemplo para nós, né? Então, continuando aqui o texto, vem um outro caso, né, que diz assim: E tu, que és moça, pobre, criança, devotada ao trabalho, às voltas com privações, por que esses pensamentos tristes? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno, em direção a Deus. Aos pequenos pássaros o Senhor dá o alimento. Tem confiança nele, que não te abandonará. O ruído das festas e dos prazeres do mundo faz bater teu coração. Gostarias também de enfeitar tua cabeça com flores e misturar-te aos felizes da terra.
Dizes que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores, sem conta, estão escondidas sob essas roupas bordadas, quantos lamentos são abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferias teu humilde retiro e tua pobreza. Percebe pura aos olhos, permanece pura aos olhos de Deus. Se não queres que teu anjo de guarda se retire e volte a Deus, escondendo o rosto com suas asas brancas, e te deixe neste mundo com os teus remorsos, onde estarás perdida e terás que aguardar a punição reparadora no outro mundo. Vamos comentar esse outro caso aqui, né? Esse outro caso aqui já é de uma menina, né? Uma jovem, né? Que vive numa pobreza muito grande e que tem aquele desejo, né? Também de ser rica, né? Bonita, e estar, né? naquele meio, né? Junto com aquelas pessoas, né? Em festas, né? Achando que tudo aquilo, né? É muito melhor do que a situação que ela está passando. Claro que a gente sabe, mas como ele explica ali, né? Nem tudo que a gente vê, né? Às vezes é só aparência. Aquelas pessoas também têm suas dificuldades, né? Também têm as suas dores, né? Então, o que ele fala, né? Que cada um, né, está aqui num determinado momento e todos temos problemas, né? Até aquele que veio, né? Sem nenhumas condições, ou aqueles que também têm muito dinheiro, têm também seus problemas, porque a felicidade, como ele diz ali, não é deste mundo. Então, todos, né, encarnados na Terra, no mundo de provas e expiações, vão passar por dificuldades. Né? O rico, o milionário, também passa por suas dificuldades. Então, todos aqui somos aqui, espíritos, né, em provações e expiações. Estamos aqui em resgate, ainda no caminho. E para lá, né, se desenvolvendo, né, das imperfeições ainda que trazemos. Então, são coisas que foram feitas em outras encarnações. Então, enfim, né, estamos aqui com esse objetivo de nos aperfeiçoar, né, de nos melhorar, para progredir. Então, são nessas dificuldades que vamos, né, como nós vamos encarar e receber essas dificuldades, né, é que vai nos mostrar que se estamos realmente crescendo ou se vamos nos revoltar e vamos estacionar ali. Vamos ter que retornar para ter um entendimento diferente, aí sim dar os passos que nós precisamos dar. Então é preciso a gente compreender, entender que tudo que chega para nós é para o nosso bem, para o nosso crescimento. E também, no caso ali, tem falando do anjo de guarda, né? Mas o anjo de guarda não se afasta de nós. Deus nunca se afasta de nós, Jesus nunca se afasta de nós, os bons espíritos. Somos nós, com os nossos equívocos, quando a gente não ouve os bons conselhos, né? Cometemos equívocos, né? Errados, né? Então, o que acontece? A gente que vai se afastando. Quando a gente acaba infringindo a lei de Deus, a gente se afasta de Deus. Então, não são eles que se afastam, somos nós, com as nossas atitudes, é que nos afastamos deles, né? Que eles estão sempre junto de nós, nos ajudando. Continuando aqui. Todos vós que sofreis as injustas dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis isentos de culpa. Sereis assim caridosos e humildes. Se sofreis pelas calúnias, curvai a fronte sobre essa prova, que vos importam as calúnias do mundo. Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Aqui, né, nesse trechinho,
é mais um outro caso, né, que é uma prova de muita resignação, paciência, porque não é fácil sofrer calúnia, é muito difícil, né? Mas se precisamos ter, né, aquela certeza de que tudo passa, isso também vai passar. Aqui ele fala, então, se você tem uma certeza, né, que a vida, né, está tudo bem e você não fez nada, não tem uma conduta que não te leva a essa situação, tem sempre uma conduta ao contrário, né, reta, o que temer? Então as calúnias vão vir, porque se a gente para pensar, tem pessoas, né, que tem só, que nós, né, não temos só admiradores, nós temos também o quê? Os críticos, né, os invejosos, que sempre, eles que sempre querem ter aqui, aquilo que a gente tem, aquilo que nós somos, o que você é. Então, essas situações aparecem, elas vão o quê? Sempre vai ter alguém para ter o quê? Para nos criar o quê? Um embaraço. Então, precisamos desenvolver o autoconhecimento. O autoconhecimento, aí vamos fazer aquela reflexão, né? Quem eu sou, né? Precisamos o quê? Nos conhecer. Então, se nessa situação é muito importante para a gente. Se eu me conheço, eu sei que se eu não fiz aquilo, eu vou sair ileso, né? Do mais ileso possível. Né? É não deixar realmente nos abater, não deixar que essas coisas nos afetem. Por isso o autoconhecimento é muito importante. Você sabe quem você é e quais são o quê? As suas limitações, seus defeitos. E aí vai ser o quê? Vai se resguardar. Quando a gente se conhece, a gente vai o quê? Evitando certas coisas, porque sabe que você vai ser... né, que a gente, né? A gente acaba se magoando, se machucando e vai perdendo o que? A paciência, o equilíbrio, e a gente aqui vai ter dificuldade. Então, se eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir, se eu sei que eu não fiz nada, temos que ter resignação, que sabemos que essas coisas vão passar. Às vezes nós estamos só sendo testados para aquilo que realmente, né, eu conheço e sei, né, que essas coisas fazem parte das minhas provas, né, das minhas expiações. Então, eu só tenho que ter isso bem consciente dentro de mim. Então, é deixar que as coisas passem, que uma hora as coisas vão todas se acertar e vão se esclarecer. E eu vou conseguir passar por essa situação. Isso que é mais importante. É ter fé, confiar sempre. E assim a gente consegue passar por essas situações e vencer mais um obstáculo. Vamos então ao último parágrafo, né, do texto de Lacordaire, que ele termina dizendo assim: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade, que cada um destrua pouco a pouco os altares que levantou ao orgulho. Em uma palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que vos oferece tantas provas. Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Sempre que o Senhor vos ter uma manifestação mais convincente de sua clemência, o enviado celeste deve apenas encontrar uma grande família. Que vossos corações suaves e humildes sejam dignos para ouvir a palavra divina, que ele virá vos trazer. Que o mensageiro apenas encontre no caminho flores depositadas e voltadas para o bem, a caridade, a fraternidade, e então vosso mundo se tornará o paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para purificar e renovar vossa sociedade civilizada,
rica em ciências e, todavia, tão pobre em bons sentimentos. Só nos restará chorar e lastimar por vossa sorte. Mas não será assim. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então todos nós que tivermos servido ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, para agradecer ao Senhor sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos dos séculos, assim seja. Então aqui ele termina, né, com essa exortação para a mudança da nossa conduta, né, o reconhecimento do reino da verdade, para que não duvidemos das mensagens enviadas por Deus. É o caminho que precisamos seguir. Se não fizermos, ainda teremos em algumas encarnações de sofrimento, até compreendermos que o caminho, né, e o conhecimento da nossa pequenez, de quantos precisamos de Deus, porque o orgulhoso, ele acha que não precisa de Deus. Essas mensagens enviadas por esses espíritos são bem difíceis, precisa ser falado, já está no limiar, no mundo de regeneração, e nós estamos já na última hora. Precisa, né, realmente estar correndo atrás da mudança da nossa conduta. É um fator determinante que para fazermos a nossa reforma íntima, se autoconhecer e tentar reverter as situações com humildade e resignação, confiar sempre o Pai, que sempre, né, nos torce para que realmente nós acertemos, né, nas nossas buscas para sermos melhor nas nossas atitudes, ações, né, os nossos pensamentos. Precisamos fazer essa reforma para que os nossos sentimentos melhores. E é só assim realmente vamos conseguir, né, progredir, né, e realmente encontrar essa felicidade. Porque só através da nossa mudança que realmente estaremos no caminho dessa felicidade. Vamos então ao texto de Adolfo, o bispo de Argel, falando sobre o orgulho e a humildade. Ele nos diz assim: homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre vossas cabeças? Vós menosprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não fiqueis, pois, espantado de que a taça da maldade tenha transbordado por toda parte. O mal-estar torna-se geral. A quem deveis atribuí-lo, senão a vós mesmo, que procurais sem parar destruir-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. Com a benevolência, pode conviver com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos a destruí-lo, se não quiserdes que suas consequências malévolas se mantenham para sempre. O único meio tendes para isso, esse meio é infalível. Tomai a lei do Cristo como regra infalível de vossa conduta, lei que tendes rejeitado ou interpretado de forma enganadora. Por que tendes, então, grande estima aquilo que brilha e que encanta os olhos, ao invés do que vos toca o coração? Por que fazeis do viver na riqueza a razão de vossas vidas, enquanto tendes apenas um olhar de desdém para o verdadeiro mérito, muitas vezes oculto na simplicidade? Quando um rico cheio de vícios, perdido de corpo e de alma, se apresenta em qualquer lugar, todas as portas lhe são abertas, todas as atenções se voltam para ele, enquanto é muito pouco digno oferecer-se um gesto de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho.
quando a consideração que se dá às pessoas é medida pelo peso de ouro que possui ou pelo nome que trazem, que interesse pode ter para se corrigir de seus defeitos? Seria diferente se o vício dourado fosse combatido pela opinião pública como o é o vício em farrapos. Mas o orgulho é tolerante para com tudo que o satisfaz. Vivemos na era da ambição e do dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixaste as necessidades materiais prevalecerem sobre o bom senso e a razão? Porque cada um quer se elevar acima de seu irmão. Hoje, a sociedade sofre as consequências disso. Vamos fazer uma paradinha aqui para a gente fazer um comentário, né? Então, aqui nesse trecho, ele nos diz várias coisas, né? Primeiramente, iniciando ali, né? Qual foi então o objetivo, né, de Jesus ter vindo? Foi de nos ensinar, né? Então, os princípios morais. Então, e ele, né, como exemplo, ele adquiriu para adquirir esses princípios, né, essa mudança de caráter. Nós sabemos que é muito difícil, né, muito grande, mas precisamos de fazer 2 passos, né? Primeiro que a gente querer realmente reconhecer, né, as nossas dificuldades e querer fazer essa mudança. Nós temos agora o quê? A doutrina espírita, que veio justamente para isso, para nos mostrar, para a gente poder entender e compreender o objetivo que Jesus, de ter vindo, foi justamente o quê? Nos ensinar os princípios morais e nos ensinar o caminho para a gente que está aí seguindo. Então é isso que precisamos, porque quantas coisas já fizemos erradas, né? A gente comete tantos equívocos que trazemos na nossa bagagem, tantos obstáculos para o nosso crescimento, porque nos deixamos levar pelas coisas da matéria, né? E não fomos justos com os nossos semelhantes, somos muito orgulhosos, egoístas, vaidosos, demos mais atenção às aparências, né? Aqueles que podemos tirar proveito de vantagem lá na frente, então a gente acaba bajulando quem a gente não devia de fazer, né? E às vezes deixa de dar atenção a uma pessoa mais simples, mais humilde e merecedor, e acabamos nos equivocando, como ele diz aqui no texto, várias coisas que cometemos e que precisamos fazer uma grande reflexão, precisamos fazer a nossa reforma, mudar esses nossos sentimentos e esses nossos interesses que só nos trazem dificuldades para nós. Então, precisamos hoje largar um pouco, né, esse sentimento ainda muito materialista, né? Temos que nos desapegar dessas coisas e pensar, né, naquilo que foi trazido pelo Cristo. E a doutrina aí nos mostra, né, com tanta clareza o que precisamos fazer. Então, que tenhamos, né, esse sentimento realmente de mudar, de encarar nossas dificuldades, porque tudo que a gente passa, a dificuldade, o sofrimento, a dor, são consequências do nosso passado, de tantas coisas que fizemos erradamente. Então, hoje, ainda cometendo vários erros, precisamos nos corrigir, né? Então, é realmente viver, né, o Evangelho, seguir, né, aquilo que Jesus veio nos ensinar. Então, continuando aqui, ele nos diz assim, né, já terminando já, né, no último parágrafo, ele fala: não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho alcança o seu limite, é indício de queda próxima, pois Deus sempre pune os arrogantes. Se por vezes deixa-os subir, é para lhes dar tempo de refletir e de se corrigir sobre os golpes que, de tempos em tempos, lhes fere o orgulho para os advertir, mas ao invés de se humilharem, eles se revoltam. Então, chegando a um certo limite, eles o derrubam completamente e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujo egoísmo
corrompeu todos os caminhos, recobra a coragem. Em sua misericórdia infinita, Deus envia um poderoso remédio a teus males, uma ajuda inesperada à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis de volta as almas daqueles que se foram e vem te lembrar dos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, que as vaidades e as grandezas de tua existência passageira pela terra são pouca coisa diante da eternidade. Elas te dirão que lá será maior quem for mais humilde entre os pequenos da terra, que aquele que amou mais a seus irmãos é também aqueles que será o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão obrigados a obedecer a seus servidores e que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que andam sempre juntas, são as virtudes mais eficientes para se obter graças diante do Eterno. Então, aqui esse fechamento está nos mostrando que não adianta a gente ser arrogante, ser orgulhoso, ser egoísta, a gente só está prejudicando o nosso crescimento. Então, precisamos trabalhar disso, porque senão, como ele fala ali, né, se a gente se revoltar contra as dificuldades que nos aparecem, que interrompem às vezes as nossas ilusões da vida que vamos nos deixando levar, a queda será muito maior, o sofrimento será muito maior, né? E aqui ele está nos dizendo, esses espíritos superiores, eles com as suas vivências, eles vêm nos trazer o quê? As suas experiências positivas para nos auxiliar na nossa caminhada. Precisamos contar com isso. A espiritualidade está aí nos mostrando o caminho que devemos seguir. Eles estão nos auxiliando com as suas experiências e mostrando o que devemos fazer. É a nossa mudança, né, de sentimentos, a nossa moralidade. São a reforma íntima, importantíssimo. Precisamos amar a todos, porque nós não somos nada. Nós não somos melhores do que ninguém. Então, precisamos tratar todos iguais, sem nenhum interesse num ou no outro. Precisamos, sim, tratar todos iguais, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Deus nos fez simples e ignorantes. Todos nós temos o nosso caminhar. Então, por isso, mesmo que a gente tenha algum entendimento que a gente acha que tem de melhor do que o outro, mas ele às vezes tem coisas que a gente não tem. E nós temos coisas que ele não tem. Então, mas no geral somos todos iguais. Precisamos isso, auxiliar um ao outro, amar um ao outro, perdoar um ao outro e seguir um caminho para que possamos encontrar essa felicidade. Como ele diz aqui no final, né? Ele fala, né? O mais amado, aquele que amou os seus irmãos, né, será mais amado no céu, e que os poderosos da terra, se abusarem da sua autoridade, serão obrigados a obedecer a seus servidores, e que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que andam sempre juntas, são as virtudes mais eficientes para obter graças diante do Eterno. É isso que o Pai quer. Que a gente reconheça as oportunidades que Ele nos dá em todos o dia a dia, né? Então é agradecer muito porque nós somos muito amados. Então precisamos seguir esse caminho, fazendo a sua reforma para sermos felizes e no esforço maior nos livrar desse orgulho. A humildade é o nosso caminho. Obrigada a todos e espero que possamos ter aproveitado bastante esses dois textos, porque foi de grande valia. Eu acho que nos mostra, né, o caminho que devemos seguir e libertar desses males, né, que somos nós mesmos que cultivamos. Muito obrigada, uma boa noite a todos, até a próxima oportunidade. Elevemos nossos pensamentos ao Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, a essa espiritualidade amiga que nos envolveu nessas vibrações de amor e serenidade. Agradecemos por tudo o auxílio na compreensão
e entendimento das lições da noite de hoje. Obrigada pelo amparo, força e ânimo. Sabemos, Senhor, da nossa pequenez. Apesar de termos conhecimento dos teus ensinamentos evangélicos, não conseguimos vivenciá-la ainda em nossos corações. Mas pedimos força e coragem para que nos esforcemos em nosso dia a dia. Aí sim, poderemos vivenciá-la na prática do bem. Obrigada por essas vibrações que envolveu a todos nós, trazendo paz, amor e harmonia. Possa ser encaminhada a todos os nossos irmãos em humanidade, sendo a cada um em suas necessidades. Obrigado, Senhor, por todo esse ensinamentos que foi trazido nesta noite, tão necessário ao nosso crescimento e progresso espiritual. Agradecidos estamos por tudo e pedimos a sua permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. See